Porcentagem e juros simples para quem não quer ser feito de idiota. Que é o seu caso, eu tenho certeza, né? Ninguém quer ser feito de idiota nessa vida. Então o Procópio está aqui para te ajudar, junto com o Paulo Pereira. Porcentagem básica. Vamos lá. O assunto de porcentagem é um dos mais importantes para a vida de uma pessoa. Isso aqui não tem nem como dizer que você não vai usar na sua vida nunca, né? Porque está recheado de porcentagem em tudo quanto é lugar. Se você vai declarar o imposto de renda, que está aí, ó, né? A gente precisa declarar, né? Você vai usar porcentagem. Se você vai pagar uma conta atrasada, você vai usar porcentagem. Se você vai ao shopping center, tem um montão de porcentagem lá. Se você vai comprar alguma coisa à vista e ganha um determinado desconto, tem um desconto percentual. Enfim, tem porcentagem em todos os lugares, em todos os campos da nossa vida, né, pessoal? Então, o mínimo que a gente tem que fazer é entender o que são essas porcentagens aí e o que ela significa. Vamos lá, ó, simbologia da porcentagem. Todo mundo já deve ter visto ou ouvido falar desse símbolo aqui, que é o símbolo de porcentagem. Beleza? Quando você tem um número seguido daquele símbolo, isso quer dizer que é uma divisão por 100. Olha aqui o significado. Ó. É a comparação de uma certa quantidade com o número 100. Então, quando a gente compara alguma coisa com o número 100, a gente tem ali uma referência. Né? O 100 sendo essa referência. E aí, por exemplo, se você tem, sei lá, 1% de alguma coisa, você sabe que é uma parte dividida em 100. Né? 1 inteiro dividido em 100, você pega aquele pedacinho ali, aquilo significa 1%. Tranquilo? Ou então é uma fração com denominador centesimal. Eu consigo escrever a porcentagem, trocando aquele símbolo ali, como sendo o númerozinho que está antes do símbolo, sendo o numerador da fração, e o denominador sendo o número 100. Isso aqui é muito tranquilo. Tem aqui o exemplo que eu coloquei para vocês. Ó. Isso aqui a gente lê 5%. 5%, que é a mesma coisa que 5 sobre 100. Transformei da simbologia de porcentagem para a simbologia fracionária. E não só isso, pessoal. Eu consigo escrever esse número também como um número decimal. 5%, como o nome já diz, é uma fração centesimal. Isso aqui é a mesma coisa que 5 centésimos. Ou seja, dividir por 100 é a mesma coisa que você andar com a vírgula 2 casas para a esquerda. Então 5 é a mesma coisa que 5,0. Concorda comigo? Se eu dividir isso por 100, 5 dividido por 100, vai ser a mesma coisa então que andar com essa vírgula aqui, 2 casas para a esquerda. Ao andar uma casa, fica 0,5, meio. E ao andar a segunda casa, vai ficar 0,05. E essa daqui é a forma decimal. Talvez você esteja mais acostumado a usar a forma da simbologia de porcentagem e a forma fracionária, mas você pode usar também o número decimal quando for se referir a uma porcentagem. Tranquilidade, pessoal? Basicamente é isso. Vamos ver agora aqui, algumas formas de a gente representar essas porcentagens. Eu coloquei aqui algumas porcentagens que eu considero notáveis, que são aquelas que a gente mais utiliza, com exceção, claro, do 180%, que eu vou chegar lá porque eu coloquei ali. Olha só, 10% está escrito na sua forma percentual. Na sua forma fracionária, ou seja, na forma de fração, eu consigo colocar, como eu expliquei para vocês, o 10, ele é o numerador, vamos escrever a fração aqui, escrever a fração. O 10 ele é o numerador, que é o número que está antes do símbolo de porcentagem, e pelo fato de ser uma porcentagem, o nome já está falando, porcento, é uma divisão por 100. Ou seja, 10% é a mesma coisa que 10 centésimos, 10 sobre 100. Eu poderia até, se eu quisesse aqui, simplificar, né, pessoal? Eu posso simplificar esse zerinho aqui e esse zerinho aqui, dividindo por 10 a fração em cima e embaixo, divido por 10 em cima, divido por 10 embaixo. Isso daqui me gera a fração 1/10. Ou seja, 1/100º é a mesma coisa que 1/10. Por isso que a gente fala assim, calcular 10% é mole, é moleza. É só você andar com a virgulinha uma casa para a esquerda, porque é a mesma coisa que dividir por 10. 10% é 1/10. Tranquilaço. E na sua forma decimal, como o nome já diz, né? 10%, 10 sobre 100, seria a mesma coisa que 0,10 ou, como esse zerinho à direita ali,
não tem valor algum, né? Eu posso muito bem escrever 0,1. Esse número aqui, 0,10, seria seriam 10 centésimos, e esse número aqui, o 0,1, 1 décimo. Então, 10 centésimos é a mesma coisa que 1 décimo. Beleza? Mesma coisa que nós encontramos aqui na forma fracionária. Show de bola, né, galera? Muito conhecimento para vocês aqui. Agora, vamos lá. A próxima fração que é interessante a gente estudar é a fração 25%. Olha só, 25%, como o nome já diz, então, colocando na sua forma fracionária, seria 25 sobre 100. Ora, 25 sobre 100, eu posso muito bem simplificar, né? Eu simplifico como isso daqui, pessoal? Dividindo, por exemplo, por 5 em cima e por 5 embaixo. Isso daqui vai dar a mesma coisa que 5 vinteavos. 5 vinteavos. Que por sua vez também, ó, eu reparo que 5 e 20 são números divisíveis por 5 novamente. Então eu posso dividir por 5 aqui, por 5 aqui. Aí, Procópio, eu já poderia dividir por 25 direto? Pode. Se você percebe que o 100 é um múltiplo de 25, já divide direto por 25 ali. Que você vai encontrar agora aqui, ó, 1 quarto. Né? O 5 dividido por 5 dá 1, 20 dividido por 5 dá 4. 1 quarto. É por isso que 25% é uma fração muito importante, que ela representa metade da metade. Então, quando você calcula 1 quarto de alguma coisa, você divide por 4, você calcula 25%. Se você pensar em R$1, 25% seria a moeda de 25 centavos. Show de bola, né, galera? Isso daqui na sua forma decimal, eu poderia representar da seguinte maneira, 0,25. E você repara que 0,25 é a mesma coisa que 1 quarto. Ai, Procópio, mas sei lá, eu sempre achei que 1 quarto fosse 1,4. Pessoal, muita calma nessa hora. Tem muita gente que confunde, acha que o traço de fração é uma vírgula. E aí representa 1 quarto como sendo 1,4. Você já fez isso? Ou então colocou tipo 0,14? Né? Tem gente que coloca assim. Tá errado, pessoal, tá errado. Não pode fazer desse jeito. Você não pode pensar assim. 1 quarto, para eu te dizer que a fração é equivalente, tem que ter o mesmo valor decimal, né? Então repara só, 25 dividido por 100, quando eu efetuo a divisão, isso vai dar 0,25, porque dividir por 100 é andar com a virgulinha 2 casas para a esquerda. Então, 25, anda uma casa fica 2,5, anda outra casa fica 0,25. É ou não é? Ao mesmo tempo, 1 dividido por 4 dá 0,25, como eu acabei de mostrar para vocês em relação a R$1, né? R$1 dividido em 4 partes, repara só, dá 4 moedas de 25 centavos. Ou seja, 1 quarto é a mesma coisa que 0,25 também. Pode efetuar a divisão aí na sua calculadora ou na mão mesmo se você quiser, que você vai ver que vai dar isso. Tranquilo? Então são frações equivalentes. Se eu dividir 5 por 20, também dá 0,25. Tudo fração equivalente. Mas o fato aqui é que 25% é a mesma coisa que 1 quarto, que é metade da metade. Assim como 50% é uma fração também muito importante, porque ela representa a metade, né? A gente aprende que 50% é só você tirar a metade de alguma coisa, ou calcular a metade, né? Porque repara só, 50% eu consigo primeiro simplificar o zerinho, né? Fica 5 sobre 10. E 5 sobre 10 é a mesma coisa que 1 sobre 2. 1 sobre 2 é meio. É a metade. Olha aí. É a metade. Então, 5 décimos, ou 50%, ou então meio, é a mesma coisa que 0,5, né, pessoal? 0,5. Que é a forma decimal desse percentual aí. Tranquilo, pessoal? Até aqui tá tudo bem, né? Tranquilaço. Agora, perceba, 75% também é importante, porque é a metade acrescida de 1 quarto. É 50% mais 25%. Vamos analisar? Ó, vamos analisar aqui essa porcentagem. 75 sobre 100. Ora, isso é a mesma coisa, se eu dividir por 5, né? Em cima e embaixo, isso vai dar quanto? Repara só, aqui embaixo vai dar 20, 100 dividido por 5 dá 20,
75 dividido por 5. Ai, Procópio, não sei. Repara uma coisa comigo. 75 é 50 mais 25. Se eu fizer 50 mais 25 e dividir por 5, eu posso aplicar a distributiva na divisão aqui. 50 dividido por 5 dá 10 e 25 dividido por 5 dá 5. Ou seja, 75 dividido por 5 dá 15. Olha aí que legal, né? Caraca, Procópio, muito maneiro. Pois é. Muito maneiro mesmo. A gente consegue aplicar a distributiva até mesmo na divisão. Eu acho que isso já merece o teu like aí e o teu compartilhamento. Então dá 15 20avos, que continuando a dividir por 5 em cima e embaixo, repara que vai dar 3 quartos. Então 3 quartos é como se eu tivesse um inteiro, né? E tirasse um quarto. A metade da metade, né? Tirei a metade da metade. O que me sobra são 3 quartos. E isso daqui, na sua forma decimal, tranquilamente, é 0,75. É 75%. É ou não é? 100%, a gente já sabe que equivale a 1 inteiro. Porque 100% nada mais é que 100 dividido por 100. E isso aqui é a mesma coisa que 1 inteiro. 100 dividido por 100, o número dividido por ele próprio dá igual a 1. E a sua forma decimal, logicamente, é 1 inteiro. E aquele 180%, Procópio? É que muita gente acha que a porcentagem acaba em 100%, que não existe outras porcentagens acima de 100%, por exemplo. Quando existe, né, pessoal? Existe. Você consegue ter aí 200%, 1000%, 1.000.000%. Tem lugares do mundo aí onde a inflação é tão alta que ela atinge 1000% ao mês, por exemplo, ou ao ano, enfim. Esperamos que isso não aconteça no Brasil novamente. O Brasil já teve uma época de hiperinflação na década de 80, 90, né? Era um país muito inflacionado, os preços eram inflacionados, o mercado o tempo todo. Eu era uma criança na época, um jovem mancebo, e eu ia ao mercado com meu pai e estava lá, a pessoa remarcando os preços todo dia. Era muito complicado. Todo dia os preços mudavam. Não queiram viver a época da hiperinflação, hein, pessoal? Muito complicado, hein? Então é o seguinte, 180% também existe. Existe vida além dos 100%. E aí, 180% é 180 dividido por 100. Posso simplificar o zerinho ali, por exemplo, que eu teria 18 décimos. Dividir por 10 é andar uma virgulinha para a esquerda. Isso é a mesma coisa, então. Eu posso, na verdade, que é a forma fracionária, né? Vou botar 18 décimos aqui, que eu posso simplificar mais ainda e escrever, dividindo por 2 em cima e embaixo, daria 9 quintos. 9 quintos é a forma fracionária do 180%, forma fracionária já simplificada. E na forma decimal, como eu falei, né, anda com a virgulinha uma casa para a esquerda aqui, 18 décimos, é a mesma coisa que 1,8 ou 1,80, né? Dá no mesmo, tanto faz. Sempre dá o mesmo resultado. Então tá aí. A gente tem a forma percentual, a forma fracionária e a forma decimal de escrever uma porcentagem. Show de bola. Vamos para alguns cálculos básicos agora de porcentagem. Cálculos básicos de porcentagem, pessoal. Olha aí. Aqui é o seguinte, vamos fazer aqui primeiro esses. Eu tenho aqui, quero calcular, por exemplo, 30% de R$40. Como você aí do outro lado faria isso? Que ele simplesmente faria 3 vezes 4 e encontraria como resposta 12. Acabou aqui. Então a resposta seria R$12. Olha aí. Ai, Procópio, por que? Não entendi. Não entendi porque é simplesmente calcular 3 vezes 4. Olha que interessante. Quando você tem uma porcentagem de algum valor, a porcentagem termina em 0 e o outro valor também termina em 0, você ignora o 0 da porcentagem, do percentual ali, e ignora o último zerinho lá do número que você está calculando a porcentagem. É só você ignorar e aí calcular a multiplicação. Muito fácil, muito simples. E isso acontece pelo seguinte, vou até escrever aqui para vocês. Isso acontece pelo seguinte, se eu colocar na forma fracionária 30% de, esse D aqui, ele vira uma multiplicação na matemática, 30% de 40.
Olha só por que isso acontece. Por que eu calculo só 3 vezes 4? Porque eu posso cancelar o 30 com o 0 do 100 ali, ó, o 0 do 30 com o 0 do 100, e posso cancelar, já que é uma multiplicação aqui, eu posso cancelar esse zerinho aqui com o zerinho do 10. E simplesmente o que me sobra é 3 vezes 4. Olha aí, dividido por 1. Só que dividir por 1, o 1 é um elemento neutro na divisão, né? 3 vezes 4, que vai dar então 12, que seria a resposta, R$12. Então 30% de R$40 é igual a R$12. Outra forma de você calcular é usar a forma decimal. Eu poderia calcular, por exemplo, fazer aqui, ó. Deixa eu separar aqui. Eu poderia fazer 30% como sendo 0,3. E 0,3 vezes 40. Repara, 40 vezes 30 centavos, você pode considerar assim, né? 0,30 dá no mesmo. 40 vezes 30 centavos dá R$12, né? Tá aí. E aí eliminaria também essa questão tranquilamente, dessa forma. Beleza, galera? Aí, Procópio, eu prefiro fazer 30 vezes 40 primeiro, aí eu acho 1.200 e depois eu simplifico. 1.200 dividido por 100 dá 12. Do mesmo jeito. Beleza, tanto faz, né? O jeito como você faz, desde que ele esteja correto, logicamente, não importa. Né? O negócio é você chegar ao valor correto. Na letra B, eu quero calcular 25% de 960 litros. A gente acabou de aprender, pessoal, ó, que 25%, 25 sobre 100, é a mesma coisa que 1/4, né? 1/4. Ou seja, só você dividir por 4. Muita gente boa, e não está errado, logicamente, né? Muita gente boa vai preferir fazer assim, ó, 25% de 960. Beleza, pode fazer, mas vai dar mais trabalho, né? Ó, cancela o zerinho aqui com o zerinho do 100 e eu teria 25 vezes 96 dividido por 10. Aí eu poderia, de repente, fazer aqui, ó, 25 dividido por 10 dá 2,5, multiplicar por 96, não. Vai ficar 96 dividido por 10, 9,6, e multiplicar por 25, aí teria uma multiplicação com decimais. Não é legal, né? Não ia de repente, deixar mais difícil a conta, trabalhar com número com vírgula, né? Vai deixar mais difícil. O mais fácil, na minha opinião, aqui é você simplesmente simplificar e saber que 25% é a mesma coisa que 1/4. Então a conta final aqui, ó, seria simplesmente calcular 1/4 de 960 litros. Ou seja, no final das contas é uma divisão por 4. 960 dividido por 4. E como é que eu divido 960 por 4? Ora, 96 dividido por 4. 80 dividido por 4, você concorda comigo que dá 20? E depois sobraria 16, né? 16 dividido por 4 daria 4. Então daria 24, seguido de um zerinho ali, ó. Então daria 240, né? A resposta aqui, 240. E acabou. A gente consegue até fazer na cabeça. Agora perceba de novo. Eu posso muito bem aqui. Lembra daquela dica da distributiva na divisão? Olha aqui. Eu posso calcular 800 mais 160. Transformar o 960 em 800 mais 160 e dividir por 4. Olha, essa dica é matadora, porque facilita muito o cálculo, né? 800 dividido por 4 dá 200. Olha aí, ó. Simplifico aqui, ó, dá 200. E 160 dividido por 4 dá 40. 200 mais 40, 240, né, pessoal? Olha aí. Então daria aqui 240 litros. Vamos colocar a resposta aqui, ó. 240 litros. E acabou. Porque eu sei que 25% é 1/4. E aí fica tranquilaço de calcular essa porcentagem básica aí. Ó, próximos cálculos para vocês que eu separei, ó. Olha só. 95% é a mesma coisa que 100% menos 5%. Então, o que é importante eu saber aqui é quanto é 5% de 380. E como que eu sei quanto que é 5%? Olha só, 10% é fácil de calcular, né, pessoal?
10% de 380 daria 38. E 5% é a metade disso, é a metade de 10%. Qual é a metade de 38? A metade de 38 é 19. Não, 19 mais 19 dá 38. Sim ou não? Então, 5% em cima de 380 dá 19. Então, aqui, eu calcularia 5% de 380, sabendo que 5% é a metade de 10%. E isso dá 19. Olha aí que legal. E agora é só a gente simplesmente aqui, ó, juntar essas duas informações e calcular 380, que é o valor de 100%, menos 5%, menos 19. E isso daria, então, R$361. Olha aí. Olha aí, dica matadora do Procopio para vocês, hein? Bacana, né? É um jeito, de repente, não muito usual de calcular isso daí. Um jeito mental de calcular uma porcentagem dessas. Na letra D, por exemplo, 12% de 1024. Como você calcularia? De repente, o que eu acho tranquilo aqui de fazer é perceber que 12% é a mesma coisa que 10% mais 1% mais 1%. 10% é fácil. E 1% é 10% em cima de 10%. Você concorda comigo? Então, olha só. Aqui ficaria o seguinte. Quanto é 10% daqueles 1024? 10% de 1024 vai dar 102,4. 102,4. É ou não é? E o 1% aqui, ó, vai dar quanto? A virgulinha mais uma casinha para a esquerda. Daria 10,24. 10,24. E aqui a mesma coisa, né? Ó. Então, somaria 10,24. Tá aí um jeito de você calcular isso mais rapidamente. Né? Você faz rapidinho a conta. Em vez de fazer 12 vezes 1024, aí uma multiplicação grandona lá, você faz tudo de cabeça. Rapidamente. Agora é só efetuar essa adição aqui. Ó. 102,4, que é a mesma coisa que 102,40. Vou igualar o número de casas decimais aqui. Somado com 10,24 e somado de novo com 10,24. Olha aí. E aqui eu vou ter a resposta final. Repara, 4 mais 4 aqui dá 8. 4 mais 2 mais 2 vai dar 8 também. Aqui vai dar 2. Aqui também dá 2. E aqui dá 1. 122,88 kg. 122,88 quilogramas. Bacana, né? Então facilita nesse tipo de cálculo. Você está lá com uma porcentagem mais quebradinha ali, 12%. Mas se você pensar que 1% é a mesma coisa que 10% de 10%, facilita a sua vida, né, pessoal? Tranquilo? Agora aqui, ó. Repara, eu coloquei na forma de um probleminha. Então aqui eu digo o seguinte. Numa escola, a cada 5 alunos, 3 são meninas. Como é que eu calculo uma porcentagem disso aí? Qual é a porcentagem de meninas nessa escola? Olha, eu vou comparar a quantidade de meninas com o total ali, ó, que ele está me dando. Que a cada 5 alunos, 3 são meninas. Eu vou escrever isso na forma de uma razão. Ó. A cada 5 alunos, 3 são meninas. Então são 3 meninas para cada 5 alunos. É uma fração 3/5. 3 meninas para cada 5 alunos. E essa razão aqui, ó, para saber a porcentagem que ela representa, tem algumas formas de fazer isso. Eu posso dividir o 3 por 5, 3 dividido por 5, que eu vou chegar no resultado. Ó. Se eu calcular ali a divisão, 3 dividido por 5, dá quanto? 3 é menor que o 5, então começa com 0, e aí fica 30. 30 dividido por 5 dá 6, então dá 0,6 aqui. Então dá 0,6, que para transformar em porcentagem, eu faço como? 0,6 para transformar em porcentagem. Ó, tranquilo. É só você multiplicar por 100 em cima e embaixo. Porque a porcentagem ela não tem que ter o denominador 100. Se eu multiplicar por 100 em cima e embaixo, repara, eu vou ter 60 sobre 100, que é a mesma coisa que 60%.
Tá aí uma forma de resolver isso daí, né? De transformar uma razão, né, uma fração ali qualquer, numa porcentagem. Uma outra forma de você resolver isso, de repente, é você encontrar frações equivalentes, né? Então, 3/5. 3/5, eu posso multiplicar o 5, eu consigo transformar no 100 facilmente se eu multiplicar por 20, né? Então, eu multiplico por 20 em cima e embaixo para manter o mesmo valor da fração. Aí aqui daria 60 sobre 100, olha aí, que são os mesmos 60%. Pronto, aí finaliza a questão. Então, 60% dos alunos do colégio são do sexo feminino. Beleza, pessoal? Agora aqui embaixo, ó, um certo jogador de futebol marca em média 1 gol a cada 15 finalizações. E aí, vai dar uma razão também, né? 1 gol a cada 15 finalizações. Então vamos lá. Aqui eu poderia fazer a razão 1 sobre 15, por exemplo, e transformar isso daqui num percentual. Só que o 15, ele não é um divisor de 100. Né? Qual é o número que eu multiplico por 15 para dar 100? Ali eu não conseguiria encontrar um número inteiro, né, pessoal? Então como é que eu faria isso, né, a princípio aqui? Uma maneira de fazer, por exemplo, seria dividir, né, o 1 por 15. Agora, uma outra maneira de fazer, olha aqui, como falaram da regra de 3 ali, eu poderia tentar fazer uma regra de 3. Olha aqui, ó. Eu sei que 100%, 100 sobre 100, equivale a 100%. Beleza? Então, 1 sobre 15 equivaleria aqui a quanto? Né? Eu teria essa regrinha de 3 aqui para fazer. Posso multiplicar aqui cruzado, né? Ó. Repara, aqui dá 1. 100 dividido por 100 dá 1. Então, simplesmente teria o valor de x ali. Né? E faria 1 sobre 15 multiplicado por 100. Será que isso daí resolve para mim, no meu caso? Será que eu consigo encontrar a porcentagem dessa forma? E aí, o que você acha? Né? Um jeito de você calcular isso daqui, mais facilmente para mim, pelo menos, é efetuar a divisão. Né? 1 dividido por 15. Vamos lá. Se eu efetuar a divisão, 1 dividido por 15, quanto que dá? Ora, o 1 é menor que o 15, então é 0, e aí fica 10. O 10 ainda é menor que o 15. Coloco mais um zerinho aqui e outro zerinho ali. 100 dividido por 15 dá 6, né, pessoal? Porque 6 vezes 15 dá 90. É o que chega mais próximo ali do 100 por baixo. Sobraria 10. E vai ficar dando 6, ó, porque eu posso colocar mais um zerinho aqui e vai ficar repetindo 6 aqui eternamente. É ou não é? Então isso daqui, ó, 1 sobre 15, é a mesma coisa que se eu multiplicar por 100, né, em cima e embaixo aqui, ó, a virgulinha da 2 casas para a direita ficaria 6,66666%. Olha aí. Seria uma forma também de você calcular essa porcentagem aí. Tranquilidade? 6,666%. É isso, né, pessoal? Porcentagens básicas aqui para a gente calcular. Então agora, vamos falar aqui sobre o aumento e desconto percentual, que também é bem importante, né? Quando a gente vai fazer alguma compra, quando a gente vai pagar à vista por alguma coisa, é sempre bom a gente chorar aquele descontinho básico, né, pessoal? Então, para quem gosta de fórmulas, aqui vai uma sobre aumentos e descontos percentuais. Vamos desbugar essa fórmula. Olha só essa fórmula aqui. Aumento e desconto percentual é uma matéria até tranquila, como eu costumo dizer. É muito fácil, muito simples. Porém, quem quer dificultar, dificulta. Aqui nós vamos desbugar. O intuito é desbugar, matemática básica desbugada para vocês. Ó, esse 1 aqui, ele seria o equivalente a 100%. 100% que seria o valor cheio de algum produto, né? Esse mais ou menos aqui, ó, vai depender se é um aumento ou se é um desconto percentual. O mais seria o aumento e o menos seria o desconto. Esse I aqui
é o valor do percentual do aumento do desconto, né? Então eu diria que é o valor percentual. E esse V0 aqui, ó, valor inicial, né? Valor inicial do produto que você está querendo dar o desconto ou o aumento percentual. Então um exemplo para a gente ver isso daí direitinho na prática e ver que não precisa de fórmula, coisa nenhuma, né? Para que essa fórmula para começar, para dificultar, é para você ver que não é difícil. Eu dei a fórmula ali, que eu acho que quase ninguém dá essa fórmula, e agora eu vou calcular para vocês aqui, ó. Olha só que legal. Exemplo, se eu quiser um aumento de 15% em cima de R$50, o que eu faço? Bom, 15% é a mesma coisa que 15 sobre 100, né? 15% sobre R$50. Então eu vou ter que calcular quanto que é 15% de R$50. E depois eu tenho que adicionar, como eu quero dar um aumento, então eu estou usando mais ali, né? O valor inicial total ali, né? Que é de R$50. Beleza? Então tá aí. Tá aí para vocês perceberem como é que funciona esse negócio todo. É só fazer isso, né? Ou então eu posso inverter também a ordem ali, né? Ó. Eu posso inverter a ordem. Eu posso pegar R$50, que é o valor inicial, e dar um aumento de 15% de R$50. Repara aqui que os R$50 estão fazendo o papel do V0 naquela fórmula, né? Ó. Estão fazendo o papel ali do valor inicial, né? Então aqui também eu teria o V0. Então por isso que é colocado o V0 em evidência ali naquela fórmula, porque repara que ele aparece aqui e aparece aqui. Então eu posso colocá-lo em evidência. Quando eu coloco em evidência, olha o que acontece. Eu vou colocar aqui, em vez do V0, o valor 50, né? Em evidência. Então aqui ficaria 1, porque eu estou tirando 50 daqui, né? Então ficaria 1, porque 1 vezes 50 eu retorno para esse 50, mais. Eu estou usando mais porque eu estou dando um aumento percentual. Se fosse um desconto, era uma subtração. Ó, mais, como eu estou tirando 50 dali, vai sobrar aqui o valor percentual, que é de 15%. E aí, como eu estou colocando 50 em evidência, tá aí. A formulinha do jeito que a gente viu lá em cima, reproduzida aqui embaixo. Mas não, como eu falei, né, não precisa decorar fórmula nenhuma, é só você entender como é que isso funciona. É só fazer isso. Olha aqui, ó. Esse vírgula 00 dos R$50 aqui não preciso escrever, que é um número já inteiro, 50, né? Não preciso nem escrever isso daqui para facilitar os meus cálculos. Então, repara só. Eu tenho que calcular quanto que é 15% em cima de 50. Fácil de calcular. Porque 10% de 50 dá 5. E 5% é a metade de 10%. A metade de 5 é 2,5. Então daria 7,5, né, pessoal? Olha aqui. 15% em cima de 50, isso daqui, ó, daria 7,5. Então seria 50 mais 7,5. 50 mais 7,5. Eu estou bem na frente, né? Agora que eu percebi. Pronto. 50 mais 7,5, que daria 57,5. A resposta aqui, então, ó. Resposta: R$ 57,50. Representaria um aumento de 15% sobre R$ 50, um aumento de R$ 7,50. Aí, aumentando tudo, somando aqueles valores, daria um valor final de R$ 57,50, né? Show de bola. Para quem quer usar a fórmula, tá ali, mas não precisa, né? Acho que você nunca nem deve ter ouvido falar dessa fórmula do aumento e do desconto percentual. Aí agora aqui, ó, um desconto. Desconto de 20% em cima de R$ 75,00. Não vou nem usar a fórmula agora mais, né, pessoal? Porque não precisa. Não precisa nada de fórmula. É só você aplicar o que você entende de matemática. Como é um desconto, eu sei que é uma subtração. O valor vai diminuir. Então vamos lá, ó. R$ 75,00 é o valor inicial. Não vou nem botar o vírgula 00 porque não é a mesma coisa que não fazer nada, né?
menos esse desconto, que é de 20%, 20 sobre 100, em cima de R$ 75. Então 20% é a mesma coisa que 10% mais 10%. Ora, 10% de 75 dá 7,5. Como é 20%, é o dobro. Então o dobro de 7,5 dá 15, né, pessoal? Logo aqui, ó. Tá vendo como dá para fazer de cabeça? Dá para fazer de cabeça, ó. Isso aqui vai dar 15. 20% de 75 dá 15. Então 75 menos 15 vai dar 60. R$ 60. A resposta aqui, então, ó, o valor final, desconto de 20% sobre os R$ 75, daria então um valor final de R$ 60. Show de bola. Caraca, Procópio. Muito maneiro, muitas dicas bacanas. Você merece aí do outro lado.